Bom, a gente vai dar início a essa data comemorativa, né, dos 150 anos do nascimento do Freud, convidando a fazer parte da mesa. Eu também convido para compor a mesa o psicanalista e psicólogo Wagner Waltenberg, que é membro fundador da Associação Freudiana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ele é membro efetivo da Sociedade de Estudos Psicanalísticos de Juiz de Fora, membro do Comitê Internacional dos Estados Gerais da Psicanálise. Ele atua em clínica psicanalítica aqui em Porto Velho. Bom, pessoal, para dar início a esse encontro, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né? E, inicialmente, para quem não me conhece, porque eu estive na UBRA e em outras instituições convidando as pessoas para vir participar desse pequeno evento, meu nome é José Carlos, eu sou professor do Departamento de Psicologia da UNI. Eu leciono as disciplinas de Psicopatologia 1 e 2, Teorias e Técnicas Psicoterápicas 1 e 2, e o estágio de orientação psicanalítica quando é possível. Então, eu vou passar a palavra ao psicanalista Wagner Waltenberg para que ele possa fazer a exposição dele. Gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, apesar de psicanalista, eu estou traumatizado, dado a quantidade de exposição com relação ao nascimento do Freud, ao renascimento. Hoje de manhã eu acessava a Google e a quantidade de sites que mencionavam o nascimento de Freud, o renascimento de Freud, girava em torno de 185 mil sites. É algo assim impressionante para quem, nos últimos anos, para quem vem acompanhando a trajetória da psicanálise, vê que o Freud só aparecia fora do horário nobre, né? Quando passava o filme Freud, A Lei da Alma, que é um dos mais famosos dos 6 filmes que retratam a vida do Freud, só passava de madrugada e as pessoas só conseguiam assistir o início do filme porque dormiam antes, evidentemente, era passado muito tarde. Então, é com muita satisfação e com uma indagação que eu já passo a abrir aqui a minha fala, por que tanta reverência a Freud nesse momento? Um momento que a gente percebe que existe uma complicação nas relações, tanto a nível nacional, tanto a nível municipal e, obviamente, a nível internacional. Eu queria começar contando, fazendo pequenos aportes. Pequenos recortes eu fiz pequenos recortes para que pudesse concluir ao final o meu pensamento. Todo mundo tem um computador hoje em dia que tem uma certa precaução,
costuma colocar um programa chamado Anti-Spyware. Né? O Anti-Spy, ele permite, ou pelo menos tem essa promessa, de que não haverá nenhuma invasão ao computador da gente. E na semana passada eu fui surpreendido com uma invasão, não de nenhum hacker, de ninguém tentando invadir o meu computador, mas a Microsoft. A Microsoft instalou a minha página inicial, que normalmente é da UOL, e a Microsoft instalou, apesar de eu haver negado, né, porque o residente deve autorização, negar ou aceitar, né, e eu neguei, e a página da Microsoft se instalou, apesar da minha vontade. Né? E se trata não de um hacker, mas de uma empresa, de uma multinacional. Esse é um recorte. Segundo recorte, o presidente americano George Bush, apesar da deliberação do Conselho de Segurança da ONU em negar ataques ao Iraque, ele vai e ataca o Iraque, invade o Iraque, desrespeitando uma orientação do Conselho de Segurança da ONU. Agora, semana passada, o presidente boliviano nacionaliza petróleo, enfim. Daqui para frente é nosso, independente de quem seja a propriedade. Na Câmara dos Deputados, aqui no Brasil, Brasília, né, o Conselho de Ética sugere a cassação de alguns deputados e o Conselho de Estética, a parte maior do Congresso, nega essa possibilidade e absolve a grande maioria. O Estado brasileiro entra dentro de um carro que eu comprei com o meu dinheiro e diz que eu sou obrigado a utilizar um cinto de segurança até para ir comprar pão, apesar da minha pouca vontade, pouca disposição de usar cinto de segurança. Em mim, os passageiros, tudo bem, mas em mim não tenho a menor vontade de colocar cinto de segurança. Mas eu sou obrigado e coloco esse cinto de segurança e recebo uma bela multa por causa disso. O que todas essas situações têm em comum? Em primeiro lugar, queria ressaltar o caráter não político de tudo isso que eu acabo de colocar, que não tem interesse nenhum na questão política. E não acho que seria preciso, necessário ou é da minha vontade tecer considerações maiores com relação a isso que eu falei. Mas tão simplesmente ressaltar o que eu considero que de mais grave acontece